Caros professores, inicialmente eu quero cumprimentá-los e agradecer pela oportunidade desse contato. Vamos falar sobre a matemática da coleção Moderna Plus, dividindo essa exposição em duas partes. Na primeira, eu quero mostrar os fundamentos teóricos dessa obra, e na segunda, os aspectos físicos, as principais características e objetivos da obra, e finalizando com uma proposta de utilização em sala de aula. A atual reforma do ensino médio brasileiro tem sua base legal na LDB de 1996, que, por sua vez, é fundamentada no relatório Delors, que é uma síntese das reuniões da famosa Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, constituída pela Unesco em 1993. A missão desse colegiado era a de dar novos rumos para a educação, para um novo século que se aproximava, levando em consideração fundamentalmente a internacionalização das economias e a necessidade de democratizar o conhecimento no sentido de diminuir as desigualdades sociais e econômicas. Seguindo essas orientações do relatório Delors, a LDB de 1996 propõe a implantação de um projeto pedagógico fundamentado nos princípios da flexibilidade, autonomia, identidade, diversidade, interdisciplinaridade e contextualização. A partir daí, pretende-se que o ensino médio tenha como objetivo o mundo do trabalho e a prática social. Assim, os educadores devem dirigir seus projetos, suas atividades, seus currículos, objetivando o mundo do trabalho e o exercício da cidadania. Estamos caminhando lentamente no entendimento e nas aplicações dessas ideias, porque elas são muito novas e muito revolucionárias, e por isso não temos ainda uma bibliografia abrangente e eficaz sobre essas ideias. Cada trabalho do professor em sala de aula, cada trabalho do autor de livro didático, cada tese de doutoramento é um pequeno passo adiante, mas provavelmente vamos levar muitos anos até que essas ideias sejam solidificadas e deem um perfil para o novo ensino básico brasileiro. Sem dúvida, um dos mais importantes documentos que nos tem ajudado a entender e aplicar essas ideias é o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio transformou em uma proposta concreta essas ideias, que é o próprio exame. Os examinadores, os pesquisadores do Enem, certamente estudaram, esmiuçaram e eu diria até aprimoraram a LDB de 1996, transformando aquelas ideias em algo concreto. E essas ideias se tornaram, do Enem eu digo, se tornaram um ponto de partida para nós, professores e autores de livros didáticos. A influência do Enem foi tão significativa no ensino básico brasileiro que provocou o surgimento de uma nova Vulgata. Vulgata no sentido de conjunto de publicações mais difundidas e mais aceitas sobre determinado assunto. Todas as coleções do ensino básico, de matemática ou não, desde a primeira edição do Enem, em 1998 até hoje, sofreram influência desse exame. E com o meu livro não foi diferente. Embora não tenha sido a principal diretriz da minha obra, certamente foi a principal diretriz. Essa obra foi fundamentada nos parâmetros curriculares nacionais
evidentemente, e nas matrizes de referência do Enem. Quanto aos conteúdos programáticos, o ponto de partida foi o conjunto de objetos de conhecimento associados às matrizes de referência do Enem, em relação, é claro, à matemática e suas tecnologias. Então, como todo livro didático de matemática, eu exploro os conhecimentos numéricos, geométricos, estatísticos e probabilísticos, os conhecimentos algébricos e algébricos/geométricos na geometria analítica. Embora essa grade tenha sido o ponto de partida, eu vejo nela algumas ausências importantes, como função modular, teoria das matrizes, números complexos, as cônicas, o estudo analítico das inequações do primeiro grau em duas variáveis. E eu justifico a importância dessas ausências, por exemplo, em relação às matrizes. Talvez, atualmente, a mais importante teoria matemática, a mais atual teoria matemática aplicada nesse momento contemporâneo, seja a teoria das matrizes, devido à sua aplicação na informática e principalmente em relação à computação gráfica. Por isso eu entendo que o estudo das matrizes não pode estar ausente do ensino médio. Há questões também de caráter interdisciplinar, por exemplo, a função modular e as cônicas são amplamente aplicadas no estudo da física e em menor escala no estudo da química. Ainda o estudo analítico das inequações do primeiro grau em duas variáveis é fundamental para a resolução de importantes problemas de otimização. Por tudo isso, eu incluí essas ausências nessa obra que eu estou apresentando agora. Eu vou mostrar aqui as matrizes que foram um ponto de partida para os fundamentos teóricos dessa obra. E essas matrizes estão disponíveis no site do INEP, porque são as matrizes de referência do Enem. A primeira matriz diz respeito aos eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento, tem como itens dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação, elaborar propostas. E a segunda matriz diz respeito especificamente à matemática e suas tecnologias. Eu não vou aqui ler item por item, porque não temos tempo para tudo isso. Mas a matriz apresenta 30 habilidades divididas em 7 competências de área. Eu estou mostrando aqui só a título de ilustração. Aí estão as 30 competências divididas em 7 competências de área. Uma análise cuidadosa dessas habilidades mostra que elas não são mutuamente exclusivas. Existem muitos pontos comuns a essas habilidades, muitas intersecções. Então eu fiz essa análise cuidadosa e filtrei, transformando essa matriz numa matriz particular para essa obra que eu estou apresentando agora. Então eu sintetizei todas essas habilidades nessas 8 que eu apresento agora, que são apresentar os rudimentos do pensamento científico, propiciar a compreensão da evolução do pensamento científico através da ampliação de conceitos, extrapolação de ideias e ou da construção de objetos abstratos. Ampliar as possibilidades de representação por meio da linguagem matemática, exercitando a construção de esquemas, tabelas e gráficos, as argumentações lógicas, o uso de modelos geométricos ou algébricos e etc. No quarto item, transitar pelas várias formas de representação de um mesmo objeto matemático. No quinto, estabelecer conexões entre o conhecimento matemático e as experiências da vida pessoal, social e produtiva. No sexto,
fornecer embasamento científico para a tomada de decisões através da análise de dados. No sétimo, incluir tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. E no oitavo, finalmente, respeitar limites e explorar potenciais. Ancorada nessa matriz foi elaborada a matemática do Moderna Plus, que eu apresento nessa segunda parte da minha exposição. Inicialmente, vamos apresentar os aspectos físicos da obra. O professor recebeu 3 volumes em capa dura, cada volume acompanhado do caderno do estudante, e no terceiro volume, ainda mais um suplemento de revisão, do qual eu vou comentar daqui a pouco. O formato do livro do aluno é um pouco diferente. Cada volume do livro do aluno é separado em 3 fascículos. Então aí está o volume 1, seus 3 fascículos, acompanhado ainda do caderno do estudante. O mesmo para o volume 2. Já para o volume 3, além dos 3 cadernos dos 3 fascículos que compõem o volume e do caderno do estudante, acompanha o suplemento de revisão. A obra é dividida em capítulos, dos quais alguns são abertos por um infográfico. A intenção é motivar o aluno com belas imagens e um texto interessante a respeito do capítulo que vai se iniciar. O professor pode explorar esse infográfico através de um trabalho em equipe. O professor pode propor que os alunos estudem o infográfico, podem inclusive ampliá-lo a partir de uma pesquisa na internet ou em outra fonte qualquer, e concluir com algumas questões sobre o infográfico e ou sobre a pesquisa realizada. Todos os capítulos do livro possuem na página de abertura uma situação prática, cuja intenção é motivar uma discussão sobre o tema que vai ser estudado. Por exemplo, na página de abertura que trata da função afim, eu falo da pressão sofrida por um mergulhador e proponho uma questão a respeito. A ideia é que essa página de abertura seja discutida em sala de aula. Quase que a totalidade dos assuntos é iniciada por uma situação prática também, além da situação da abertura do capítulo. Por exemplo, na função afim, eu trato aí de um assunto bem familiar ao aluno, introduzindo a função afim a partir da variação da temperatura de um forno. Então, essa é uma discussão que deve ser travada com os alunos e a função afim é tratada a partir daí. Vez ou outra, durante a apresentação da teoria, há uma remissão ao conteúdo digital. Por exemplo, aqui ainda na função afim, há uma remissão a um simulador gráfico que trata do gráfico da função afim. E vou falar nele mais adiante. Após pequenas doses de teoria, são apresentados exercícios resolvidos, acompanhados de exercícios propostos. A intenção é que os resolvidos e os propostos sejam discutidos em sala de aula. A tarefa de casa vem daqui a pouco através dos exercícios complementares. Ao final de cada série de exercícios propostos, há uma remissão aos exercícios complementares, como indica aqui no pé da página. Os exercícios complementares são compostos por 3 séries. Primeiro, os exercícios técnicos, que são exercícios braçais, sem nenhuma preocupação com a aplicação prática. Fazendo uma comparação, eu comparo esses exercícios com os exercícios que um estudante de música tem que passar antes de executar um concerto. Ele tem que passar lá por dezenas de exercícios de escala, centenas até, de tal modo que isso se incorpore ao seu sistema
motor e cognitivo, de tal maneira que, ao executar o concerto, ele não tenha que pensar qual é a escala de dó. Isso está de tal maneira incorporado que a escala de dó saia naturalmente. Do mesmo modo, eu acredito que o exercício contextualizado deve fazer parte do livro após os exercícios técnicos. O aluno só terá plenas condições de resolver o contextualizado quando a técnica estiver incorporada. É por isso que os contextualizados vêm depois dos exercícios técnicos. A intenção dos contextualizados, é claro, é aplicar a técnica aprendida em situações fora da matemática. A terceira série de exercícios complementares é composta por exercícios de revisão cumulativa. A intenção desses exercícios é manter sempre presente os assuntos, os principais assuntos já estudados e oferecer pré-requisitos para o capítulo que vem depois. Então, há uma preocupação de, nessa revisão cumulativa, preparar o aluno para o capítulo que vem a seguir. Ao final de cada capítulo, há uma seção que nós chamamos de análise da resolução, onde um exercício é supostamente resolvido por um aluno e um erro é cometido. Um erro muito comum, um erro muito frequente. Então, o aluno deve estudar o problema resolvido, onde há uma indicação do erro, e deve refazer o exercício corrigindo a resolução. A intenção dessa sessão é estimular a investigação e aprender com os erros. Além desse material, para cada volume, há o caderno do estudante. O caderno do estudante tem a intenção de ajudar o aluno no trabalho em casa. O nosso aluno tem muita dificuldade em estudar matemática sozinho. Aliás, ele acha que é impossível estudar matemática sozinho. Então, esse caderno do estudante tem essa intenção de minimizar esse problema. É uma espécie de estudo dirigido. Ele contém, para cada sessão de capítulo, uma indicação do que o aluno deve estudar para ter sucesso lá nos exercícios complementares sugeridos ao final de cada série de propostos. Então, são questões muito simples que apresentam definições ou propriedades que serão usadas nos exercícios complementares, ou até mesmo um exercício até contextualizado, que vai ajudar o aluno na resolução dos complementares. Então, aqui eu tenho uma página do caderno do estudante relativa à função afim, onde eu trato da proporcionalidade, que é um dos aspectos principais da função afim. Δx sobre Δy é uma constante. Então, nessa outra página, eu faço algumas questões relativas à condição necessária e suficiente para que uma função afim seja crescente ou decrescente. E fechando o capítulo, no caderno do estudante, há uma orientação a respeito do que o aluno estudou. Por exemplo, liste os exercícios do livro-texto que você não conseguiu resolver. Agora relacione os exercícios do item anterior aos conteúdos correspondentes no capítulo. Por que isso é importante? Para que o aluno localize as suas dúvidas. É comum um aluno chegar com uma dúvida e o professor pedir para ele localizar a dúvida e ele diz que a dúvida dele é tudo. É a maneira mais fácil dele se esquivar dessa pergunta do professor. Porque ele não pensou na localização da sua dúvida em relação à teoria. Então, nós propomos aqui que o aluno faça isso, localize a sua dúvida. E ainda, no terceiro item, eu peço para que o aluno se reúna com colegas e tente
eliminar essa dúvida através de uma troca de informação com colegas. Porque pode ser que o colega não teve a dúvida que ele teve e vice-versa. Então, através de uma troca de informações, os alunos podem esclarecer essa dúvida sem a necessidade do professor. O professor deve ser o último recurso. Eu estimulo dessa maneira, ou procuro estimular dessa maneira, a autonomia do aprendizado e o trabalho em equipe. A equipe resolve o problema antes da interferência do professor. O professor é o último recurso. E ainda, a última página do caderno do estudante. Eu chamo aqui de organizador de estudos. É uma espécie de diário, onde o aluno vai marcar, assinalar os exercícios que ele efetivamente conseguiu resolver e a data em que isso aconteceu. E os exercícios que ele teve dúvida e quando foram tiradas essas dúvidas. Bom, tudo isso diz respeito ao material impresso do Moderna Plus. Ainda no material impresso, no volume 3, há o suplemento de revisão. A maioria dos colégios reserva o último semestre do ensino médio para uma revisão geral, visando os vestibulares. Pensando nisso, é que nós fizemos o suplemento de revisão, que sintetiza em 481 exercícios todos os tópicos dos 3 volumes do Moderna Plus. Para cada capítulo, há uma pequena síntese da teoria, acompanhada de uma série de exercícios de vestibulares de todo o país. E, acompanhando todo esse material impresso, há o portal Moderna Plus. Então aqui, esse portal se enquadra lá na minha matriz, lá no 7º item, ao acesso às tecnologias digitais, juntamente com o material impresso. O portal Moderna Plus, ele oferece vários recursos, como simuladores gráficos, textos complementares, animações. Aqui, eu estou destacando um simulador gráfico que estuda as transformações de translação de um gráfico. E claro que eles são interativos. Por exemplo, o gráfico vai se transformar em função dos valores atribuídos a 2 parâmetros pelo aluno. Um exemplo de animação está na construção da senoide ou na demonstração, em uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Além dos simuladores gráficos e das animações, há textos complementares, conteúdos complementares mesmo. Por exemplo, aqui eu mostro a fórmula de Euler para os números complexos. O professor que quiser apresentar a fórmula de Euler em aula, ele pode imprimir, porque na verdade é como se fosse uma seção do livro, teoria, exercícios resolvidos, propostos e exercícios complementares. O professor manda imprimir esse conteúdo e oferece para os alunos. Há algumas escolas militares que exigem esses assuntos. Por exemplo, o ITA exige a fórmula de Euler para números complexos em seu vestibular. Um outro exemplo, o princípio da indução matemática. O professor que quiser apresentar esse princípio pode imprimir e apresentar esse conteúdo para os alunos. Além desses conteúdos, há textos históricos muito interessantes. Eu estou destacando aqui a construção dos logaritmos decimais. Eu mostro nesse texto complementar de interesse histórico, e não só histórico, porque ele explora um importante teorema a respeito da média geométrica. Esse texto é muito interessante. Ele mostra como é que o Briggs fez para construir a tabela dos números decimais, baseado em uma única propriedade da das médias geométricas. Além desses conteúdos, o portal Moderna Plus oferece ainda textos científicos, oferece ainda informações sobre vestibulares de todo o país, informações sobre o Enem. Eu gostaria de encerrar essa minha apresentação
sintetizando essa minha fala numa sugestão para a utilização da obra. É claro que é uma sugestão, o professor vai personalizar essa utilização de acordo com seus critérios, mas eu, particularmente, utilizaria o Moderna Plus da seguinte maneira. Em relação ao infográfico, com razoável antecedência do início do estudo do tema tratado no infográfico, propor como atividade em grupo, para casa, evidentemente, a discussão do infográfico e a criação de novas questões relativas ao tema. Talvez até uma pesquisa na internet para complementar o tema. Em aula, um grupo apresentaria os resultados de sua pesquisa no dia em que esse capítulo seria iniciado. Em relação ao desenvolvimento do capítulo, eu proponho discutir em aula a página de abertura, apresentar a teoria com destaque à situação prática que a introduz, comentar algumas demonstrações quando houver. Esse item eu acho fundamental para que o aluno adquira uma visão sistêmica da matemática. Eu não estou propondo aqui demonstrar todos os teoremas do livro, mas demonstrar alguns, pelo menos os mais simples, exatamente para que o aluno enxergue a matemática como um conjunto de verdades interligadas e não um conjunto de pacotinhos de verdades isoladas. Então, uma maneira de ajudá-lo a enxergar a matemática de uma forma sistêmica é demonstrar alguns teoremas, mostrar a forma de se trabalhar em matemática. As primeiras verdades justificam as seguintes. No quarto item, discutir em aula os exercícios resolvidos. E no quinto, remeter à resolução em aula dos exercícios propostos. Os exercícios resolvidos e os propostos são trabalho de sala de aula, ao meu ponto de vista. No sexto, remeter ao conteúdo digital para casa, quando houver. No sétimo, propor como tarefa de casa. O livro pressupõe o estudo em casa, porque acreditamos que o aprendizado se solidifica lá em casa, ou no estudo individual, ou no estudo em grupo, mas é quando o aluno vai ter tempo de ter dúvidas. A aula é muito rápida, a aula ele adquire as informações sem processá-las. Quando ele vai processá-las em casa é que vão surgir as dúvidas. E quando essas dúvidas são esclarecidas, é que se solidifica o aprendizado. Então, no sétimo item, propor como tarefa de casa os exercícios complementares. Esses exercícios estão textualmente indicados ao final dos exercícios propostos. Enfatizar que antes da resolução dos exercícios complementares, é necessário cumprir em casa, é claro, as tarefas propostas no caderno do estudante, porque essa tarefa vai dar uma orientação para os exercícios complementares. E na aula seguinte, comentar as dúvidas dos exercícios complementares e o preenchimento do caderno do estudante. Como eu já disse, até as dúvidas precisam ser orientadas. É preciso orientar o aluno em relação às dúvidas para relacioná-las com o conteúdo do capítulo, para que as dúvidas estejam localizadas e que eles tentem esclarecer essas dúvidas entre si, deixando o professor como último recurso. Isto é, que eles cultivem o trabalho em equipe e a autonomia em relação ao aprendizado. Bom, isso é o que eu tinha que dizer bem resumidamente a respeito do Moderna Plus. Eu espero ter ajudado o professor que já adota essa coleção e ter ajudado também o professor que pretende adotá-la, oferecendo assim uma visão geral sobre a obra. Eu me coloco à disposição dos senhores, através da Editora Moderna,
para esclarecer qualquer dúvida e receber qualquer crítica ou sugestão. Elas são bem-vindas, porque me ajudam na reedição, que, aliás, já estou trabalhando nessa reedição. Muito obrigado.